Realiza-se neste momento a solenidade extraordinária de colação de grau por videoconferência dos graduandos do curso de Medicina ano 2019.2 do Campus Universitário Central. São eles: Ana Letícia Nunes e Silva, André Carlos de Oliveira Aquino, Camila Rafaela Nunes Alves, Carla Niara Freire Rocha, Cibele Vitoriano Lotfi, Dorgival Chagas da Silva, Eliabe Evangelista de Menezes Silva, Eliane de Freitas Oliveira, Hernani de Souza Leão Neto, Francisca Clementino de Souza, Eider Irinaldo Pereira Ferreira, Hélio Oliveira da Silva, Udnara Dantas de Azevedo, João Paulo Santos, Joilton Carlos Medeiros da Cunha, Josimércio Trajano de Freitas, Juliana Gomes da Silva, Lídia Maria Oliveira Barizic, Luca de Passe Pinheiro, Lucas Costa Feitosa Alves, Lilian Caroline Rosa Barros Oliveira, Marcelo Fernandes Duarte, Mesaque Vieira da Silva, Nadianeire Linhares Casimiro, Norma Helena Duarte Mendes, Oliana Oliveira da Cruz, Sabrina Idaiane Monteiro Lourenço Queiroz e Tâmara Tamires Rocha Vieira Diniz. Portaria número 123/2020, Gabinete da Reitoria da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Estabelece normas referentes à outorga de grau aos estudantes concluintes dos cursos de graduação 2019.2 via videoconferência. A reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, considerando a declaração de pandemia decorrente da contaminação com o novo coronavírus Covid-19 da Organização Mundial de Saúde, OMS, em 11 de março de 2020, considerando a Lei Federal número 13.979 de 2020, de 6 de fevereiro, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, considerando os decretos número 29.512, de 13 de março de 2020 e 29.583, de 1º de abril de 2020, que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Considerando a portaria número 346, GP/FUERN, de 15 de março de 2020, que estabeleceu medidas de proteção e prevenção para o enfrentamento da pandemia decorrente de coronavírus, Covid-19, no âmbito da FUERN, mantenedora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Considerando a necessidade de manutenção da prestação de serviços públicos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a garantia do grau aos discentes que integralizaram toda a matriz curricular de seus cursos. Resolve. Artigo 1º. Estabelecer em caráter excepcional normas referentes à outorga de grau aos estudantes concluintes dos cursos de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, do período acadêmico de 2019.2, ou outro que se fizer necessário, alternativamente às sessões solenes e presenciais. Parágrafo 1º. A outorga de grau de que trata o caput se dará mediante o cumprimento de rito virtual via videoconferência, considerando as recomendações de se evitar aglomeração de pessoas. A outorga de grau é ato oficial da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual o estudante formando é investido na posse do grau acadêmico a que tiver direito, por haver integralizado o currículo do respectivo curso de graduação.
Parágrafo 2º, entende-se por integralização do curso a conclusão com a aprovação de todos os componentes curriculares que constam do projeto pedagógico do curso aprovado pelo CONCEP, inclusive a condição de regularidade em relação ao Exame Nacional de Desempenho do Estudante, ENAD. Artigo 2º. O rito virtual de colação de grau via videoconferência seguirá o seguinte fluxo. Inciso 1º, a abertura da solenidade de colação de grau pelo reitor e, no seu impedimento, pela vice-reitora. Excepcionalmente, mediante delegação, a cerimônia de colação de grau pode ser realizada por diretor da unidade acadêmica ou do campus avançado. Inciso 2º, a apresentação dos graduandos pelo pró-reitor de ensino de graduação. No seu impedimento, a apresentação será realizada pela pró-reitora adjunta de ensino de graduação, ou por quem o pró-reitor delegar. Inciso 3º, conferição do grau pelo presidente da solenidade aos graduandos. Inciso 4º, excepcionalmente, os graduandos ficam dispensados da vestimenta padrão, beca preta, faixa e capelo. Inciso 5º, após a colação de grau por videoconferência, será redigida a ata da solenidade mediante gravação da sessão, com menção de que o grau ocorreu virtualmente. Especificar data, horário de início e término, nome completo de todos os estudantes. Inciso 6º, a ata deverá ser enviada à Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico DIRCA da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em forma de memorando eletrônico, com o assunto Ata de Colação de Grau por videoconferência. Inciso 7º, as assinaturas dos discentes serão colhidas por ocasião da entrega dos diplomas, após o retorno da normalidade acadêmica, cabendo à Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico DIRCA comunicar o momento oportuno, através de convocação pelo JOERN e por notificação pessoal, permitindo o uso dos meios eletrônicos indicados pelos discentes. Inciso 8º. A entrega do diploma de conclusão de curso está condicionada à assinatura da ata de colação de grau impressa, após o retorno da normalidade acadêmica, conforme explicado no inciso 7º. Inciso 9º. Será emitida uma certidão de conclusão de curso em meio eletrônico aos graduados. Inciso 10º. A data da colação de grau a ser registrada no diploma e na certidão de conclusão de curso será a mesma da realização da videoconferência. Artigo 3º. Cumprido o rito descrito, considera-se para todos os efeitos legais formados, os graves atas de colação de grau devem ser assinadas pelo presidente da cerimônia, pelo representante da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e demais autoridades ou personalidades que forem mencionados na ata. Artigo 4º. Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos pela Reitoria, em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, PROEG, quando este for o caso. Artigo 5º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, estendendo-se seus efeitos enquanto durar a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte, em decorrência da pandemia do Covid-19. Registre-se, publique-se, cumpra-se em 6 de abril de 2020. Professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da UERN. A palavra com a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, apesar de todo o contexto que estamos vivendo, estar presidindo essa solenidade extraordinária de colação de grau de forma tão excepcional, mas o prazer maior é justamente por estar nesse formato e nesse momento contribuindo em colocar no mercado mais médicos que possam ajudar
diante dessa situação de pandemia em que nosso país, nossa região, nosso mundo se encontra. Cumprimentada a todos, declaro aberta a solenidade extraordinária de colação de grau e já convido o professor doutor Wendson Dantas de Araújo Medeiros, pró-reitor de ensino de graduação, para apresentar os graduandos. Bom dia. Eu, professor Wendson Dantas de Araújo Medeiros, pró-reitor de ensino de graduação, apresento os graduandos do curso de Medicina do Campus Central, cujos nomes constam na relação emitida pela Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico DIRCA para a concessão do grau. Convidamos a graduanda Camila Rafaela Nunes Alves para prestar o juramento de Hipócrates. Os concluintes devem ficar com o braço direito estendido e com muita atenção. Logo após, devem ligar o microfone e repetir ao final do juramento: é o meu compromisso. Eu juro por Apolo Médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte. Fazer vida comum. E, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos. Ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino. Os de meu mestre e os discípulos inscritos, segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei com prazer remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância mortífera. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disputam. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário e de toda sedução, sobretudo dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrando para sempre entre os homens. Se eu dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. É o meu compromisso. 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 Todos com os microfones desligados novamente. Convidamos a graduanda Eliane de Freitas Oliveira para solicitar o grau a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu, Eliane de Freitas Oliveira, graduanda do curso de Medicina do Campus Universitário Central, solicito a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a concessão do grau. A palavra com a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Perdão, gente, eu não tinha visto que eu tinha desligado o áudio. Começar de novo. Eu, professora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em nome da República Federativa do Brasil e na forma da legislação em vigor, confiro o grau de bacharel em medicina do campus universitário central aos graduandos aqui presentes, cujos nomes constam na relação emitida pela Diretoria de Admissão, Registro e Controle Acadêmico, DIRCA, a fim de que possam usar das prerrogativas que lhes outorga a lei para o exercício da sua profissão. Neste momento, os graduados recebem o reconhecimento e a homenagem de todos. Liguemos os nossos microfones e os homenageemos através de uma salva de palmas. Ok. Desliguemos nossos microfones novamente. Desliguemos nossos microfones. Ok. A palavra com a professora doutora Fátima Raquel Rosado Moraes, reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Não consegui desligar. Gente, bom dia mais uma vez, né, a todos e a todas. Deixa eu só olhar se o microfone está ligado. Tudo muito novo para todos nós, né? Geralmente, numa solenidade ordinária, tem um rito um pouco diferenciado. Tem um orador, tem o discurso do paraninfo. Numa solenidade extraordinária, geralmente agora seria o momento que parabenizaria pessoalmente, tiraria as fotos. E depois seria o momento em que o presidente da sessão, a presidente, faria um discurso, né? E terminaria a colação. Sempre coloco uma colação de grau extraordinária que caracterizo como um momento bastante intimista. Caracterizo como um momento em que a gente ali está junto, é um pequeno grupo, vem familiares, vem graduado, e eu sempre disponibilizo a fala, embora não faça parte do rito, mas eu sempre faculto a palavra para que, se algum dos graduados quiser emitir algum comentário, fazer algum agradecimento, fazer alguma referência a algo, fique à vontade. Então, vou desligar meu microfone e deixar um tempo para que vocês, se alguém tiver interesse, use do momento para fazer sua expressão de voz. Licença, só uma coisa, que é Josimestre. Quando o rapaz falou meu nome, ele falou Josimestre Trajano de Freitas. Só dê uma olhadinha se ele falou errado ou se está errado. Aí, só para a gente ter certeza se não ficou alguma coisa errada. Eu agradeço. Professora, doutora, só uma dúvida. Um pouquinho na hora do juramento, minha internet falhou um pouquinho, mas eu consegui voltar. Tem algum problema? Não, tem não. Obrigada. Professora, eu queria dar uma palavrinha, bem rapidinho, já que você está facultando aí a palavra, e já que meus colegas estão aqui também. Esses últimos dias não foram fáceis para a gente, enfim, como para todo o Brasil e o mundo, as consequências dessa pandemia, a gente não tinha ideia do que iria acontecer, e isso, para a gente, como para todos os brasileiros, mudou muito a nossa vida, a nossa rotina. E, em meio ao caos, a gente conseguiu ver uma forma de retribuir à sociedade
que tanto nos apoiou em todos esses anos, porque, enfim, os nossos familiares, os nossos amigos, a população de Mossoró que nos acolheu esses anos, a UERN, a FACS, o contexto socioeconômico que ela está inserida. Então, a gente se viu na obrigação de dar um retorno a essa sociedade que está passando por um momento tão delicado que é esse. Da minha turma em específico, a gente costumava dizer que a gente era uma das turmas mais unidas da faculdade. Aí vieram os períodos das clínicas e a gente brigou muito, como toda família. Então, a gente brigou, a gente se reuniu novamente, mas esses últimos dias foram decisivos. A gente se reconectou de uma forma que parece que todos os anos de briga nunca existiram. Então, todos nesses dias tiveram um papel fundamental para que a gente estivesse aqui hoje. E foi muito bonito ver a gente unido novamente. E em busca de um sonho, que é se formar médicos e médicas no interior de um estado do Nordeste, em uma cidade que não é a capital, Mossoró, e em busca de um sonho, né? Então, hoje aqui nós temos pais, nós temos filhas, filhos, famílias e amigos que estão torcendo muito pela gente, estão emocionados com esse momento, tanto quanto a gente, e é tempo de prestar o que a gente foi treinado e muito bem treinado todos esses anos. Então, é isso. Parabéns, pessoal. Eu estou extremamente feliz, extremamente emocionada por tudo. Então, era isso. Se possível, eu também gostaria de dar uma palavra e falar também nesse momento. Estão me ouvindo? Então, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a Deus por esse momento, porque esse momento é muito importante para todos nós e para toda a nossa família. E depois eu queria agradecer a UERN. A UERN realmente foi a universidade que propiciou esse nosso sonho, que realmente vai fazer história na nossa vida. E a UERN, com tantas dificuldades que a gente sabe que temos, que a gente passou durante todo esse período, nós sabemos que se não fosse a UERN, se não fosse o esforço conjunto de todos nós, de todos vocês que fazem parte, e de agora a gente que vai ser egresso dessa universidade tão especial, se não fosse isso, esse sonho não se realizaria. Então, gostaria aqui de deixar todo o meu agradecimento a todos vocês que fazem parte da UERN, e nós vamos nos esforçar ao máximo para fazer vocês todos se orgulharem da gente, dos egressos da UERN de Medicina. Então, essa é a minha palavra, isso era o que eu queria deixar para todos vocês, e dizer que nós realmente estamos muito emocionados, e que esse momento realmente vai ficar marcado na nossa história. Obrigado. Eu gostaria de dar uma palavrinha rápida também, porque foram 6 longos anos com várias pedras no caminho, né? E daí a gente lembra de um trecho de Fernando Pessoa, né? Que ele diz assim: pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. E nós pegamos várias pedras no nosso caminho. E essas pedras, elas foram essenciais para construir os médicos que atuarão, certo? E muitas outras pedras, elas surgirão, e que elas nos fortaleçam e façam com que a gente cresça cada dia mais. E que as nossas vidas, elas sirvam para servir outras vidas. Parabéns a todos vocês, desejo muito sucesso e que Deus abençoe a todos nós. Obrigada.
Mais alguém? Se possível, dá para dar mais uma palavrinha final? Dá, Hernando. Obrigado, professora. Eu queria muito deixar essa mensagem de gratidão, que apesar de tudo que a UERN, a gente viveu na UERN, às vezes uma relação muito de amor, às vezes uma relação de fúria, mas eu acho que o sentimento que o afeto que prevalecerá é de um amor sem fim. Eu não pude despedir da minha turma, então, e de todos os professores que me ensinaram, então acredito que a gente vai levar o exercício da medicina em diante. Eu não entendia muito bem o que era a palavra medicina, até perceber que é uma vocação ou um chamado que exercem dentro de cada um de nós, sabe? Então eu sei, tenho absoluta certeza que estou vendo aqui 28 excelentes médicos que eu conheci, cada um com muito afeto e com muito amor. Então, meus amigos, minhas amigas, eu creio do fundo do meu coração que levaremos o nome da UERN adiante para a construção de um futuro melhor, seja no momento pandêmico no nosso país, seja no momento de puro amor e gratidão. Então, e os nossos professores aqui presentes e que se transmitam aos nossos demais professores que não estão presentes e aos que já se foram dessa terra, que fica um sentimento de puro afeto que cada um de nós exercemos na UERN, e que tome todos os deuses como testemunhas, iremos cumprir o juramento de Hipócrates. Obrigado a todos e com muito amor. Bem, gente, vou começar como usualmente eu começo. Eu sempre costumo dizer que para nós que fazemos a universidade, o momento de colação de grau, seja ele ordinário ou ordinário, é um momento de muita emoção e de renovação de energias. Por quê? Porque a felicidade de vocês, a felicidade da família, todo o histórico e todos os discursos que vocês trazem nos fazem ver que, apesar de todas as dificuldades, e vou tirar o apesar, vou colocar mesmo com todas as dificuldades, nós estamos no caminho certo. E vocês nos dão força para continuar essa luta, que não é fácil. O Dinara usou as palavras de Fernando Pessoa: pedras no caminho, guardo todas. Construirei um castelo no futuro. Podia ser um caminho menos tortuoso e com menos pedras. Mas fazer o quê? É esse o caminho que nos foi colocado e nós fomos colocados aqui não por acaso. Então, peguemos todas com as duas mãos, colocando na cabeça onde foi e vamos avançando. Porque isso é o mais importante. Porque parar, olhar para o entorno e não fazer nada nos faz tão apáticos quanto o caminho difícil. Então, precisamos sim continuar avançando. E pode ter certeza que um dos principais elementos que nos dá força, e aí eu coloco professores e técnicos nessa situação, que eu tenho certeza que essas minhas palavras são desse grupo, é vocês estarem aqui conosco. Porque vocês são a razão de existirmos enquanto instituição. Sem vocês, não tínhamos por que estarmos aqui. Hernani colocou que em alguns momentos a situação beira muito o amor e o ódio. Horas eu amo, horas eu odeio. Como é que acontece nossa relação numa família? É sempre amor? Ou tem horas que a gente realmente tem vontade de esganar o que está ao nosso lado da nossa família? Faz parte, gente. Nós somos uma família. Não somos uma família consanguínea, mas somos uma família, sim. Se vocês pensarem, vocês passaram ao longo desses últimos 6 anos mais tempo na UERN do que em casa. Mais tempo com os professores e com os técnicos que lá estavam do que em casa. Mais tempo vendo as felicidades,
as coisas boas, mas também as dificuldades da instituição, do que as dificuldades que vocês viviam em casa, e do que as felicidades que vocês viviam em casa. Então, essa relação faz parte. Faz parte. Mas o importante que deve ficar são os aspectos positivos, porque eu tenho certeza que quando vocês pesam na balança, quando vocês listam, eu tenho certeza que a balança do lado positivo é maior do que do lado negativo. Sabemos que temos inúmeros problemas estruturais, sabemos que temos inúmeras deficiências, mas o que temos de bom, tenho uma plena convicção que supera em muito esses problemas. Tanto é que antes de ontem, quando a governadora, que foi um apoio muito grande nesse momento, tinha divulgado que ia sair o decreto autorizando ou regulamentando a possibilidade da UERN conceder o grau, né? Quando a gente foi dar uma entrevista, o jornalista perguntou, você acha que eles têm competência para atuar, tendo em vista que não concluíram o curso? E qual foi minha resposta? Recebemos documento da faculdade e temos a certeza de que, conhecendo o nosso processo de formação e sabendo que muito pouco faltava para eles concluírem o projeto pedagógico na sua integralidade, temos a certeza que eles são, sim, competentes e estão mais do que capacitados para atuar frente a essa pandemia. E isso não foi falácia, foi a convicção de que, na UERN, os nossos processos de formação, em particular, estou dando grau a vocês, em medicina, é muito bom. Basta ver os nossos egressos onde estão. Basta ver os nossos egressos o que estão fazendo. Então, não é falácia, é a mais pura verdade. Porque, com as pedras que estamos juntando, que não são poucas, estamos fazendo o mais belo castelo. Dias melhores virão? Tenho certeza, porque estamos lutando para isso. Tanto é que já queria até dizer a vocês, que eu sei que vocês foram um dos que mais lutaram pela reforma daquele espaço do auditório, né? Não apenas vocês, mas toda a família. O orçamento já foi descentralizado, apesar desse momento, a gente está se preocupando com essa outra parte, o orçamento já foi dado assim, já foi descentralizado para assim, e assim já está trabalhando a licitação. Então, numa reunião que a gente teve lá na Fax, antes da pandemia, a gente acreditava, eu até coloquei essa palavra, eu tenho que acreditar que no máximo em outubro, novembro, a gente vai estar assinando o contrato e iniciando a obra. Então, eu continuo acreditando nisso. Porque mesmo com todas as adversidades, nós não paramos de trabalhar. E peço licença para fazer um pouco do histórico de todo esse percurso nas últimas semanas, que eu sei que teve, nessas últimas semanas, teve mais ódio do que amor por nós, né? Eu sei disso. Mas vocês não pensem que a gente deve trabalhar por isso, não. Nós passamos ao longo dessas últimas semanas buscando todo o embasamento legal para poder conferir o grau a vocês na situação em que vocês estavam. Primeiro tentávamos, além de encontrar esse embasamento legal, porque não adiantava a gente dar um diploma a vocês e no futuro esse diploma ser questionado, e a gente, enquanto gestão máxima da universidade, também ser processada por improbidade administrativa, né? Então não adiantava a gente fazer isso se a gente não tinha uma base legal, mas buscamos incessantemente todas as estratégias. Além disso, também batalhamos junto à Secretaria de Saúde que reabrisse o campo, porque caso a gente não encontrasse a estratégia legal, a gente tentaria fazer o adiantamento de estudos para dar o grau o mais rápido possível a vocês, né? Então, eram as frentes que a gente trabalhava. Nesse meio tempo, em contato com a governadora, que, volto a repetir, foi um importante apoio para a gente ter esse momento hoje, nos inteiramos, a UERN trabalhou junto com a Procuradoria-Geral do Estado para tentar encontrar uma base legal para dar esse grau a vocês. E enquanto trabalhávamos nisso, já, vamos dizer que meio
tristes e não mais otimistas, porque realmente não encontrávamos, saiu a medida provisória. Quando a medida provisória saiu, eu acho que pouco tempo depois que a gente descobriu, Eida Irinaldo veio falar comigo, que foi o aluno que eu mantive muito contato ao longo dessas últimas semanas, e ele todo dia dizia, professora, desculpa incomodar mais uma vez, eu acho que eu só não respondi ontem, porque eu estava numa reunião pesada na hora, né? A reunião terminou e como o meu WhatsApp está rodando muito, eu acabei, realmente, me perdoe, esquecendo de responder. Mas como eu acredito que alguém respondeu, você não me perguntou novamente. Então, saiu a medida provisória. Quando a medida provisória saiu, surgiu novamente a esperança, a luz acendeu e vamos estudar. Só que a medida provisória pediu uma regulamentação, que a UERN não poderia fazer, afinal de contas, a UERN não é o órgão que legisla externamente. A gente faz legislações internas e somos vinculados. E aí foi mais uma vez a força da governadora para a gente trabalhar isso, né, ao longo do final de semana passado. Do final de semana, gente. Nós passamos o sábado todinho trabalhando nisso. Né? Discutindo com a governadora, discutindo com o secretário jurídico, que também foi incansável em procurar um subsídio legal para isso, com a resposta da PGE, com a resposta do Conselho Estadual da Educação, né? E aí, no domingo, está com esse decreto pronto. Não saiu na segunda por problemas institucionais do Diário Oficial do Estado, mas na terça bem cedo, na verdade, no final da noite da segunda, já estava publicado. E aí, continuamos na nossa correria, porque para além desse decreto que nos dava a possibilidade de emitir o grau, nós tínhamos que ter nossa tramitação interna, que já estávamos fazendo e tínhamos que concluir para hoje a gente estar aqui. E podem ter certeza que hoje nós estamos alegres, embora seja a distância, também estamos emocionados, né? E satisfeitos de colocarmos no mercado 28 graduados competentes, que eu tenho certeza que muito ajudarão no controle, no enfrentamento dessa pandemia. Eu tenho certeza que nenhum de nós sairá igual depois desse momento no nosso país. Todos nós estamos refletindo as relações, né? Estamos refletindo o que somos e por que estamos aqui. E tenho certeza que mais ainda vocês. Creio que foi Hernani que falou que hoje entendi o que era vocação, que a medicina era uma vocação. E por mais que muitas pessoas considerem piegas usar o termo vocação para os cursos da área da saúde, porque, afinal de contas, muitos caracterizam como um trabalho como outro qualquer. Mas é um trabalho que exige um amor. E eu creio que a vocação, ela passa por amor. Pode qualquer um considerar piegas, mas ou você gosta do que você faz, certo? Porque vocês vão se pôr numa situação que não é de fácil controle, e ou você gosta do que você faz, ou você... E queira ou não, amar, cuidar, vocacionar, é gostar do outro, é gostar de cuidar do outro. E eu tenho certeza que cada um de vocês está saindo diferente nesse momento. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai ver a vida, vai ver o outro de outro modo. E eu tenho mais certeza ainda que vocês vão dar muito orgulho para os seus pais, a UERN, que fica aqui em casa. Eu sei que vocês vão dar também para os pais de casa, mas eu vou falar dessa família de cá. E eu espero, de todo o coração, gente, que vocês realmente orgulhem, ostentem nesse momento a certidão e no futuro diploma com prazer de ser fruto da UERN. A instituição que junta muitas pedras e está construindo um lindo castelo. Então, muito obrigada por me permitir fazer parte desse momento junto com vocês. Muito obrigada por terem da nossa vida e peço que vocês voltem, não nos esqueçam. Estamos aqui, nos defendam, estejam sempre juntos com a gente, porque vocês vão ser sempre lembrados por cada um
que faz a FACS, que faz a UERN, porque vocês estão vivendo um momento histórico, gente, é um momento histórico. Além do contexto que está mudando a vida da nossa nação, do nosso mundo, vocês estão vivendo um momento histórico dentro da UERN. Uma solenidade de colação de grau à distância, mas que, se a gente olhar a vibração, tem tanta emoção no ar, que parece que está todo mundo junto, se abraçando. E aí, nesse momento, como não posso abraçar cada um, mando todas as minhas boas vibrações, mando um abraço virtual, desejo que cada um de vocês faça o melhor possível da sua profissão, orgulhem o diploma que vocês vão receber, orgulhem a carreira de médico e sejam muito felizes. Busquem sem medo, porque todo caminho, por mais difícil que seja, ele pode ser igual a cada um de vocês, porque, afinal de contas, vocês são o UERN. Muito obrigada a todos. E declaro encerrada essa solenidade extraordinária de colação de grau virtual. Parabéns a todos. Parabéns. Um abraço, mas depois a gente dá um abraço, viu? Tá faltando o pelo, né, pra jogar. Deixa eu só... o cabelo pra cima aqui, né? Tomando outro Obrigada, gente, por tudo. Obrigada. Obrigada. Atenção, gente, deixa eu só tranquilizar aqui Josimécio, certo? Na lista oficial, Josimécio, o seu nome está Josimécio Trajano de Farias, certo? Tal qual vai sair nas certidões, na ata e posteriormente no diploma. Então pode ficar tranquilo, ok? Obrigado. É porque a gente que tem nome complicado, passa muito por isso, tá? Tranquilo, tranquilo. Um excelente dia a todos. Que Deus abençoe e muito sucesso na nova missão, na nova jornada.